Olá pessoal, meu nome é Aécio Levi. Hoje eu vou falar um pouco do que eu aprendi montando 4 meses mais ou menos, quase todos os dias em cavalo de vaquejada e o que é que eu acho que dá para as pessoas também aproveitarem dessas coisas que eu aprendi. De antemão eu vou falar que eu não sou domador de cavalo. Eu gosto muito de montar, ao contrário dessa aqui, tem várias pessoas que gostam de correr boi, mas não gostam de montar. Mas eu adoro montar, então eu tive esses 4 meses e eu não sou domador. Se você realmente quer ouvir algo mais das pessoas que vivem de domar o cavalo, eu acho que tem o Prachedes, o Justin Nelore, acho que é o Diogo, se eu não me engano, do Conecta Vaquejada, que divulgam mais sobre isso. Mas eu acho que aprendi algumas coisas, ou eu observei algumas coisas que são válidas no geral, e não precisa ser um domador. Então a primeira coisa que eu percebi é que no treinamento de cavalo, as pessoas não fazem ou eles não usam exatamente o exercício que o cavalo usa na vaquejada. Tem até alguns exercícios que eu não sei que o pessoal faz, que eu não consigo ver o cavalo fazendo na vaquejada. Então o primeiro exemplo é o seguinte: bora dizer que você quer fazer um cavalo sair de boi. Lógico que tem vários aspectos, mas bora dizer que você tem que fazer tem vários aspectos na saída de boi. O cavalo tem que ter força, ele tem que estar apoiado, ele tem que trocar de direção. E o que eu observei, e isso em vários montadores, eu não estou dizendo montador, mas vários montadores que eu tive a oportunidade de ver treinando cavalo, eu vi que o cara queria fazer com que o cavalo saísse de boi, depois que o cavalo já estava correndo no boi. Mas por que não fazer exercício para que o cavalo troque de direção e depois que ele sabe trocar de direção, colocar velocidade e depois que colocar velocidade, por exemplo, conseguir carregar um peso? Porque acho que é exatamente isso que ele faz quando ele vai puxar o boi. O cavalo vem, ele tem que trocar de direção, depois que ele mudou de direção, ele tem que botar velocidade e ele tem que conseguir carregar uma certa carga, que vai ser a gente puxando o boi. Mas o que eu vi era o seguinte: o cavalo já está correndo do lado do boi, aí o cara já vai num boi até às vezes um pouco mais rápido e quer fazer com que o cavalo troque de mão. Mas ele não ensinou o cavalo, não trocar de mão, na verdade, eu quis falar, ele não ensinou o cavalo a trocar de direção, fora do boi. Por exemplo, acho que é meio contra-intuitivo isso, né? Você nem ensina e você já vai correndo um boi e já quer que o cavalo troque de direção. E eu sempre fui crítico nesse ponto. Acho que eu teria que ensinar o cavalo primeiro sem o boi, que é muito mais fácil. Você pode ver que cavalos que tem cavalo que tem um temperamento muito mais esquentado, quando ele está do lado do boi ele já muda. Então, se ele é um cavalo mais esquentado, já está com temperamento diferente, eu coloco no boi, eu vou ensinar. Além de ensinar, muitas vezes a gente exige também, porque a gente faz com que ele saia do boi e a gente quer que ele ponha velocidade, então a gente vai explorar ele, né? Vai dar mais pressão. Então como é que esse cavalo vai entender isso? E eu tive uma experiência muito boa, que foi uma égua que era de direita e estava começando de esquerda lá, e o Carlinhos, que estava montando lá comigo, a gente começou isso. Eu falei, se ela não sabe sair fora do boi, se ela nem faz um movimento, trocar de direção agora, por que ela vai sair no boi, que ela vem com mais pressão e geralmente os cavalos mudam um pouco quando está correndo com o boi? Por que ela vai sair correndo com o boi e às vezes numa velocidade que a gente não controla? Então não faz muito sentido. Então eu acho que isso a gente pode levar para tudo que a gente faz num cavalo, não só sair de boi. Se eu faço um exercício ou eu vou fazer uma coisa correndo boi que eu não ensinei antes, eu não posso exigir. E eu vejo muita gente julgar cavalo por um boi, que é muito difícil você julgar o cavalo por um boi. Acho que todo mundo erra, e depende da circunstância, e eu vejo isso. O cara vai exigir, às vezes o cara está começando um cavalo na vaquejada, o cara exige que ele troque de direção e bota velocidade, o cavalo não bota, e o cara já fala, esse cavalo vai ser meio ruim. Enfim, não faz sentido isso. E eu acho que o treinamento deveria ser feito assim. Você deveria fazer tentar, lógico que não dá para você fazer tudo que ele faz no boi, mas dá para você fazer vários exercícios que ele vai fazer correndo no boi. E você tinha que ensinar isso fora do boi. É aquela história, você tem que ensinar ele numa situação melhor.
Isso tanto para o vaqueiro quanto para o cavalo. Então eu acho que, por exemplo, nesse exemplo que eu estou usando aqui de sair de boi, a gente tem que ensinar a mudar de direção andando, e depois galopando, e depois correndo. Depois que ele estivesse fazendo perfeitamente fora do boi, junto com o boi andando, trocar de direção. Depois um boi galopando, trocar de direção. E na verdade eu vi mais ou menos um exemplo desse. Para quem é da Paraíba talvez conheça Leto, eu vi Leto começar a montar há vários anos atrás, e eu vi agora quando ele estava montando, e eu fiquei muito feliz em ver que ele tinha uns cavalos que ele estava montando, que ele estava escanteando em vários lugares, por exemplo, sem ser o sentido que você desce correndo boi, ele estava escanteando o cavalo voltando, como se fosse voltando para a cancela, em vários pontos diferentes. Que já é mais uma coisa que eu achei até evoluído da parte dele, porque o cavalo não tem que só sair naquele sentido e onde ele vê a faixa. Se o cavalo está preparado para sair do boi, se afastar do boi e botar velocidade em qualquer lugar, esse é um cavalo muito mais preparado, ele vai ter muito mais constância nesse movimento. E acho que isso é uma coisa que se aplica para todo mundo. A segunda coisa que eu terminei aprendendo e observei quando eu estava montando o cavalo foi o seguinte: você, para dominar um cavalo, eu acho que isso, o grosso, me ajudou muito, você tem que testar, você tem que observar, você tem que identificar o cavalo. É aquela história que todo mundo fala, cada cavalo é uma história, e realmente cada cavalo é uma história. Então tem cavalo que obedece o arreio você segurando, tem cavalo que obedece o arreio você tocando, você folgando, mas todo cavalo é ele se adapta ou ele tem medo de alguma coisa, né? Bora dizer assim, se você está usando um arreio de boca, é um cavalo que ele obedece um arreio de boca, ou um arreio de vento, por exemplo, e você consegue dominar ele, sei lá, só dando um toque e liberando, ótimo. Mas tem cavalo que não vai obedecer a isso. Não existe essa receita, infelizmente. A gente não pode dizer, você faça isso que você vai dominar todo cavalo. Então, eu acho que isso serve não só para você controlar, mas também às vezes não é porque você não é domador que você pode ter alguma ideia de um arreio que vai dominar o cavalo. Então, nesse sentido, você tem que observar bem o que é que o seu cavalo tem medo, por exemplo, o que é que ele obedece. E se provavelmente, eu acho que se ele for bem treinado, ele vai tender a obedecer mais coisas. Porque ele vai ser treinado desde o cabestro, ou arreio de boca, enfim. Mas bora dizer que ele não é. Todo cavalo tem uma certa sensibilidade, e onde ele tiver essa sensibilidade maior, se a gente não ferir essa sensibilidade, vou falar um pouco mais sobre isso depois, se a gente não ferir essa sensibilidade, você observando e identificando o que o seu cavalo tem sensibilidade, você pode exigir mais onde ele tem. E um exemplo disso é, por exemplo, o cavalo na venta ou no, que a gente fala, no queixo, você tem sensibilidade no queixo, por exemplo. Então, você pode estar um arreio grande na venta, mas ele tem até cavalo que já feriu tanto, que é isso que eu queria falar, que cada pessoa tem um nervo, né? A gente reage de acordo com o nervo do corpo. Então, tem gente que feriu tanto ali, por exemplo, a venda do cavalo, que o cavalo já não tem mais sensibilidade lá. Então, ali você pode botar qualquer arreio que o cavalo não vai obedecer. Então, bora usar voltando ao exemplo do queixo. Se você percebe que o cavalo obedece mais com o queixo, então talvez coloque uma ferramenta que vai exigir mais um pouco do queixo dele, ou aperte mais a queixeira para que ele obedeça quando você estiver correndo boi. Então acho que isso é muito importante, se observar o que aquele cavalo obedece ou o que ele responde. E aí fica bem individualizado, eu acho que ajuda muito. E nessa mesma coisa da individualização, o que eu vi foi o seguinte, eu vi várias pessoas, por exemplo, tem um cavalo muito bom, o cavalo abre demais, mas é doido na carreira e é doido na cancela. E como é o treinamento desse cavalo? É encostar no morão, descer o boi e escantear. Todos os bois é a mesma coisa. Então acho que não faz muito sentido, acho que você teria que trabalhar o seu cavalo no que ele não está bom. Se ele já está bom e ele é constante naquelas outras coisas, por que você vai ficar fazendo aquelas outras coisas? Se você poderia usar esse tempo de treino para, na verdade,
tentar ou melhorar, ou chegar a um ponto bom, ou pelo menos diminuir todo aquele defeito dos outros componentes de uma carreira, cancela e corrida, por exemplo. Então, acho que se o cara sabe abrir de boi, por que eu vou ficar todos os bois descendo e escanteando? Se ele é ruim na cancela, por que eu não tiro mais boi na cancela e tento melhorar ele na cancela? Ou na corrida, por exemplo. E além disso, ainda vi no Brasil o treinamento do cara, o cavalo se afastou todinho na cancela e o cara ainda fez, vem um boi. Aí aquela história está mostrando que talvez o conforto seja saindo da cancela, né? Que ele continuou. Que vem para o último ponto, que eu acho que várias pessoas tentaram me ensinar isso, ou dar esse recado, que foi, eles tentaram me ensinar isso de formas que talvez eu não estava preparado para ouvir ou não fazia sentido para mim na época, que foi, por exemplo, o que eu aprendi foi o seguinte, o cavalo tem que fazer o que você quer. E se ele fizer o errado, você não pode parar no errado, você tem que fazer o que você quer para você então parar e ele ganhar o conforto, ele vai aprender pelo aquela questão de alívio e pressão do cavalo. Então se ele fez algo errado, não pare, faça o que você quer fazer com ele e depois que ele fizer, você dá o alívio ou o conforto. E acho que isso é a principal lição para lidar com o cavalo, é a principal. Se ele fizer errado, mostre para ele que você que manda e faça o certo. E várias pessoas tentaram me falar isso e eu não estava pronto. Eu tive vários recados, por exemplo, uma vez eu estava com o Lio de Sumé, ele falou, eu montando no Apolo Rojo, no base do Apolo Rojo, e ele falando acho que ele estava fazendo exercício de rodar e eu estava fazendo assim sem fazer e o cavalo meio que querendo sair. Ele falou, não deixe o cavalo fazer isso, faça o círculo, não lembro qual era o exercício, faça e mostre que é você que está mandando, que ele fala o que você quer, para o cavalo ter medo de você, mais ou menos isso. E outra coisa foi a história de Grosso falando, Grosso falou que Ezequiel tinha muito essa questão de, por exemplo, um cavalo correu ruim, 3 bois, e ele não parava. Ele descansava o cavalo e ia passar outros, aquele cavalo que fez alguma coisa ruim, eles ia treinar novo, até o cavalo fazer aquela coisa certa. E essas duas mensagens, acho que é exatamente a mensagem de que o cavalo tem que fazer o que você quer e parar no certo. Eu não estou dizendo assim, você não sabe, não estou querendo dizer que você tem um potro que não sabe correr boi e você já quer que ele corra a primeira vez e faça tudo. Lógico que não é isso, mas por exemplo, seu cavalo errou na cancela. Meu amigo, tente tirar outro boi até você tirar um boi na cancela certa, senão você está passando e o seu cavalo perto da faixa e vai embora. Meu amigo, tira outro boi e mostre para ele, use o que você tiver de correção e mostre para ele que ele tem que chegar até perto da faixa com você. E eu acho que isso é a principal lição para quem monta em cavalo, é você fazer e só parar aquilo que você quer fazer com o cavalo quando ele fizer o certo. Tem mais uma coisa que eu percebi, que geralmente a gente tem que usar várias correções. Se a gente usar a mesma correção, o cavalo vai aprender aquela correção e isso pode ter uma consequência pior. Mas eu acho que essencialmente o vídeo é isso. Se eu fosse resumir, seria o quê? A gente tem que sempre ser muito crítico para os exercícios que a gente faz no cavalo, mas eu vou dizer um exercício que eu sei que, por exemplo, acho que você vai ver claramente onde ele é usado na vaquejada, que é o rollback, aquele exercício que você faz numa cerca ou numa parede, que você faz com que o cavalo pare e ele troca com as mãos. Eu consigo ver que o cavalo de esteira faz isso numa vaquejada. Agora, será que eu preciso trazer tudo que o cavalo faz, por exemplo, nos cavalos de rédea para a vaquejada? Não. E também eu tenho que ensinar esses exercícios o que eu puder fora do boi, para depois exigir que o cavalo faça dentro do boi. A segunda coisa é observar a individualidade do cavalo
Eu tenho que perceber o que é que meu cavalo é sensível, o que é que ele responde melhor, para que aí eu use ferramentas ou eu exija dele de uma forma individualizada. Eu acho que isso é o que os grandes profissionais fazem. Eles conseguem se adaptar, eles conseguem gerar um gatilho e ver como é que o cavalo responde, e eles se adaptam rapidamente ao cavalo, tanto a controlar quanto a derrubar boi no cavalo. Eu acho que isso é uma grande diferença do vaqueiro aspirante para o vaqueiro amador. Eles observam, identificam rapidamente e se adaptam muito mais rápido ao cavalo. E a terceira é, se seu cavalo não está fazendo o que você quer, não pare, faça de novo até que seu cavalo faça o exercício ou qualquer parte da corrida de boi do jeito que você quer. Eu acho que isso é uma das principais coisas para quem monta cavalo, independente se você é vaqueiro, aspirante, amador, mas enfim, acho que até no cavalo no geral a gente pode usar isso. E fala para mim se você também tem alguma coisa que você identificou que vale a pena compartilhar para todo mundo nos comentários. Eu acho que as pessoas vão ver e vão ajudar elas também. Deixe seu comentário e muito obrigado.